Aviso. As seguintes imagens e descrições podem ferir a suscetibilidade dos espectadores mais sensíveis. Recomendamos a estes espectadores a irem ao YouTube e procurarem por Heróis Animais. O que é o culto? O cultivar, a cultivação, quando se diz uma pessoa culta, normalmente pensamos que é um atributo, não é? Mas a cultivação da mente é similar ao cultivo dos cogumelos. Ou seja, como é que se cultivam cogumelos? Mantemos-los no escuro e alimentamos-nos de merda. Ora, o maior culto que existe hoje em dia é a televisão, é a mídia social. São os instrumentos utilizados para a cultivação da mente, mantendo as pessoas na ignorância, no obscurantismo, distraindo as mentes daquilo que realmente é importante, dão assim uns cheirinhos, umas dicas, não é? Mas uma pouca informação, mas nunca mais se ouve. As coisas que realmente importam à humanidade, comparadas com aquilo que é lixo transmitido pelos canais da mídia, pois lá está, temos 90% de lixo ou mais, 98% de lixo
e talvez 1 ou 2% de algo que realmente é relevante e importante para a evolução humana. Porque, no fundo, a evolução é um processo natural. Evolução significa progresso, significa o desabrochar, o melhoramento, não é? Exato. Se nós fôssemos... se a humanidade naturalmente fosse deixada à sua própria evolução, evoluiríamos muito mais rapidamente do que através da cultivação ou do cultivo das mentes. Porque antigamente este processo de cultivar as mentes era feito através da religião. Hoje em dia a religião já não tem assim tanto impacto como teve umas centenas de anos atrás, não é? A nova religião é a mídia. É a forma de cultivar as mentes, de criar. O cultivo da mente influi na criação da ideologia. A ideologia em si é a consequência do pensamento. Qualquer ser humano pensa, não é? Qualquer ser humano pode criar uma ideologia. A ideologia vai dar origem à mentalidade. E as mentalidades são manipuladas, conduzidas, controladas, não é? E então, a origem disto tudo vem de cultos antiquíssimos, cultos serpentinos, cultos draconianos. A própria, como mencionaste, o chapéu do Papa, a Mitra. Mitra vem de onde? O deus Mitra usava um chapéu igual ao do Papa. Um chapéu bifurcado. Que é quase uma forma de um peixe. Uma forma de peixe. Uma serpente. Um dragão. É o culto à serpente. A culto ao dragão. Serpente significa, não sei se queres... Serpens? Sim, portanto... é um animal muito... duas serpentes sim, à volta de... Sim. DNA, o Ida e Pingala. Ou seja, o tronco central, neste caso no caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina, Mercúrio é o deus da inteligência, é o deus da palavra e é também o deus dos mercadores. A palavra mercado vem de Mercúrio, não é? Por o dom da palavra. Muitas vezes o deus Mercúrio é representado com um fio de ouro que representa o verbo de ouro. Não é? Mas nós sabemos que os mercadores são bons na língua, mas para enganar. Não é? Porquê? Porque esta realidade, esta matriz, está dominada por forças obscuras. O inverso. Ou seja, mas entretanto, o simbolismo do caduceu, que são as duas serpentes entrelaçadas num tronco de avelã, da árvore da avelã, né? Porque o deus Mercúrio, logo que nasceu, era muito brincalhão. Muito malandro, porque era 3 vezes mais rápido. O planeta Mercúrio é 3 vezes mais rápido que a Terra na sua órbita ao Sol. Então o Mercúrio é representado como o deus da inteligência, da sagacidade, da esperteza, não é?
E então ele logo de início fez umas malandrices. Por exemplo, ou tentou roubar o trovão de Júpiter, mas queimou-se. Júpiter acordou. O quê? Estás-me a querer roubar o meu trovão? Vá para a Terra lá junto com os humanos, porque és muito malandro para estar aqui no Olimpo. Entretanto, ora, essa sagacidade tem um símbolo mais profundo, que é a serpente, que também, em muitas culturas, é o símbolo da sabedoria, do conhecimento. No Eden's Garden, supostamente, a serpente engana Eva para dar de comer ao Adão a maçã Exato. do conhecimento que é do Exato. pecado. Exato. Essa serpente é uma serpente que descende da árvore da vida para tentar a Eva, não é? Mas no caso do caduceu, as serpentes ascendem, ou seja, a energia é a mesma. Estamos a falar da energia de Kundalini, não é? Para que a Kundalini desperte, existem dois canais, Ida e Pingala, e que se entrelaçam, estão relacionados com as fossas nasais, direita e esquerda, e com os testículos ou os ovários, as glândulas de reprodução humanas. Ou seja, o chakra Muladhara, que é a base dos chakras, que fica situado na zona sexual, não é? É a base. É a base onde a energia da vida assenta. E a partir daí, a partir dessas glândulas, como os testículos ou os ovários, produzem continuamente. E essa produção é aquilo está relacionado com aquilo que os alquimistas chamavam da fonte da vida eterna. Não é? Mas a serpente ascendente é aquela que alimenta os diversos chakras através da coluna espinal, não é? E que dá a volta ao cérebro e surge pela testa do faraó, do iniciado, do desperto, como a serpente ascendente. A serpente da tentação é a mesma energia, só que descendente, que se transforma na cauda de Satã, na cauda que nos puxa. Ou seja, mais o materialismo, que é o materialismo. O pentagrama invertido também. Exato. Que é para baixo. Sim, o pentagrama invertido, que é exatamente o símbolo da inversão do sentido natural que as coisas deveriam seguir. Ora, falamos de início de evolução e ao oposto da evolução existe a involução, não é? A involução é aquela volta descendente onde, por exemplo, o Sol, ao nascer, evolui até ao meio-dia e a partir daí começa a involuir e o ciclo repete. Mas nós estamos a falar de uma evolução que poderia ser natural, a evolução humana, como seres. É preciso de clarificar uma coisa, que eu em nada acredito que nós evoluímos do macaco. Não é? O ser humano não é uma consequência de uma evolução zoológica pelo espectro animal até chegar àquilo que somos hoje,
onde alcançamos ou andamos à busca daquilo que é a perfeição. Não. Nós fomos criados perfeitos, originalmente, porque a origem do ser é cósmica. A origem do ser, se não era perfeita, era o mais perfeito possível. Isso é muito difícil nós irmos à origem de todas as coisas, ao mistério da criação. Sim. Sim, pois, porque aquilo que nós temos, as forças que temos a controlar este mundo de ilusão em que vivemos, desta matriz, são forças às quais não lhes interessa nem a evolução, nem o desenvolvimento psicológico, emocional, espiritual do ser humano. Por isso que fazem tudo, o máximo possível, para manter as pessoas distraídas. E essa distração tem a ver com rituais antigos. O circo romano é um ritual. Os gladiadores. Já ouvi falar, ou pelo menos já vi o filme. O futebol moderno. Acreditam mesmo que aqueles jogadores que entram em campo são tão católicos ou religiosos que têm que fazer o sinal da cruz e beijar o chão ou o que fazem antes de iniciar um jogo? Eu não acho que assim seja. É quase a manifestação de um fanaticismo religioso que pensamos que não estaria presente no futebol, não é? Mas é um ritual. Nesses grandes eventos olímpicos, torneios internacionais, campeonatos, etc., estão sempre quem estão presentes? Os grandes líderes da política estão sempre presentes. Porque o futebol deixa de ser um evento desportivo para ser um evento político. Como? Cerimonial, quase, não? Sim, é uma cerimónia, Tal como fizeram com o funeral do Mário Soares. Ou seja, trataram do corpo do homem como se fosse um rei. É inadmissível. Este homem já nem sequer era presidente. Isto foi um ritual maçónico, porque ele era um maçom. Toda a gente sabe disso. E quem esteve por trás da organização deste funeral, da forma espetacular como foi, é um espetáculo não só para as massas, um ritual para as elites. Quando vamos analisar certas coisas, vemos que é um abuso dos dinheiros públicos. Esses dinheiros públicos que deveriam estar a ser usados para coisas benéficas ao público, como escolas, lares de idosos, a proteção florestal, infraestruturas, tudo o que necessitamos para o bem comum. Deixam isso tudo de lado, vão gastar milhões em banquetes, em cerimónias fúnebres, tal como esta. Com que finalidade? De certeza absoluta que não é a finalidade do bem comum, do povo. Não. Mas deixando isso de lado, o ritual religioso. O que é que se faz no ritual religioso? Come-se a carne e bebe-se o sangue. Come-se a carne e bebe-se o sangue. Pensam que isto são só palavras sem impacto?
Come-se a carne de quem? Do Cristo. O quê? Somos canibais? Não. Não. Não é natural. Não é natural nem comer carne, nem beber sangue. Não é? Fazem de forma simbólica. Porquê? Porque o catolicismo não é nada mais do que a antiga religião babilónica de Mitra, Semiramis, esses deuses persas, babilónicos, antiquíssimos, desde o início da civilização. As pessoas nem sequer se questionam. Por um lado, aprendem na escola, e tal, nós nascemos dos tribos, primatas, homens primitivos, Cro-Magnon, Neandertals, não sei o quê, não sei o que mais. E pronto, e assim evoluímos desde a África, fomos nos expandindo por aí. De repente aparece Suméria, ou a Babilónia, ou Mesopotâmia. Espera lá, civilizações totalmente desenvolvidas, com cidades enormes, estruturas megalíticas, canalização de água e sei lá que mais, até mesmo energia elétrica, como as pilhas de Bagdade, que são só um dos poucos exemplos do uso de energias que nós consideramos modernas, não é? Então, como aconteceu? Como é que foi essa transição dos povos caçadores, agricultores e depois, de repente, aparecem estas civilizações enormes, gigantescas? A história está muito mal contada. Várias. São os Nefilim. Ou seja, existe aquilo que são os Nefilim e os Nofilim. Nefilim referem-se àqueles que foram expulsos do céu, os anjos expulsos. E os Nofilim, aqueles que vieram por iniciativa própria. E depois fala-se também dos Nefilim que casaram com as filhas do homem e tiveram filhos. Ora, vieram de onde? Do céu. E tiveram filhos com as mulheres, as filhas do homem. Obviamente que estamos a falar de hibridação de espécies humanas e humanoides e sabe-se lá que mais. Mas pronto. Esses anjos voadores com asas. Eles não entendem como é que uma pessoa pode voar. Então com asas de pássaros. Dragões. Dragões. Quem deu as artes ao ser humano? Os deuses, os dragões. Quem deu a agricultura? Quem ensinou a agricultura? Façam uma investigação aos povos incas, com uma agricultura incrível. Os povos pré-incas tinham conhecimentos de agricultura realmente espantosos. E eles próprios dizem, isto foi Viracocha que nos deu, foi Quetzalcoatl. Quem é Quetzalcoatl? Quetzal é um pássaro tropical com uma cauda enorme, coloridas de penas. E Coatl é a serpente emplumada. O que é uma serpente emplumada? É um dragão. O que é um demónio? É um dragão. O que é um anjo? É um dragão. Com dragões, né? Dragões tentados sempre na literatura. A mitologia fala nos dragões desde o início dos inícios dos inícios. Os dragões sempre estiveram presentes em qualquer cultura que vamos. Céltica, chinesa, africana, sul-americana, indígenas, de todos os lados, sempre existem referências a esta criatura mitológica que sempre deixa os mistérios assim, mas que está intrinsecamente ligada à própria história da humanidade. Não é? E então, estes rituais
religiosos que, no fundo, por exemplo, queima-se o incenso. Como alguém referiu hoje ainda. Pronto, queima-se o incenso, acende-se uma vela. Não é? Mas vamos supor que vamos queimar um incenso ao deus endovélico dos lusitanos. Ou acender uma vela. Ah, não, isso é paganismo. Ok, então acender uma vela numa igreja não é paganismo? É o quê? É um ritual, é um culto, algo que foi cultivado ao longo dos tempos. E depois, o que é que a Igreja Católica fez? Adaptou esses cultos que já existiam, uns que vêm da Babilónia, da Mesopotâmia, da Fenícia, do Egito, e outros que eram típicos dos povos autóctonos das terras onde esse Império Romano se expandiu, não é? Porque Império Babilónico. O único grupo cultural que tem um conhecimento assim um pouco mais refinado em relação a isto que é a Babilónia são os Rastafari. Os Rastas, que eles sabem perfeitamente. Aquilo que nós chamamos de mundo civilizado, a televisão, a espionagem, os instrumentos de invasão, de privacidade, fazem tudo parte da Babilónia. It's Babylon, como eles dizem. A ilusão permeia tudo, tudo. A política, a mídia, a informação, a educação, e quem está por detrás de tudo. Estas entidades que não lhes interessa o progresso humano, mas sim a escravidão humana. E a escravidão humana apenas é possível através da manipulação mental, da criação de mentalidades, e a manipulação criam-se ideologias falsas, ideologias falsas, como, por exemplo, a ideologia de género. É um assunto muito delicado, porque há pessoas que ficam ofendidas. Ah, mas existe mais que dois géneros. Existe realmente. Existe homem e mulher. Não é? Existe a dualidade em tudo na natureza. O princípio masculino, que é o princípio ativo, e o princípio feminino, que é o princípio receptivo. Não existe um leque de cores entre um e outro. Uma criança ou nasce com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Existem deformações físicas, não é? Existem manipulações mentais, porque as pessoas que estão confusas, se não sabem que se são homens ou mulheres, é puramente na mente, não é algo orgânico, físico, porque a natureza não se engana, a natureza é perfeita. Mas, por exemplo, a cultura japonesa cultiva ou embeleza a imperfeição. Um artista japonês pega num tronco de madeira podre e faz dali uma lindíssima peça de arte única, não é? Mas a natureza em si é perfeita. As adaptações e as manipulações mentais, isso já criadas pelos seres intelectuais, já não digo inteligentes, porque inteligência e intelecto são duas coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. O intelecto é algo
manipulável. A inteligência é algo intrínseco a cada um, não é? Que tem a capacidade de discernir. E essa capacidade de discernir somente vem com o conhecimento. Não é? É necessário o conhecimento. Muita gente parece ser pessoas bastante inteligentes, mas são apenas repetidores de conhecimento. Conhecimento adquirido, e repetem, esta pessoa parece muito inteligente, né? Diz, sabe tantas coisas, mas a capacidade de autoanálise e de análise da informação que nos é apresentada e o discernimento, o saber colocar as coisas nos seus lugares devidos, não é? Isso são atributos da inteligência, não é? Não é só uma mente repetitiva, não é? Fala-se muito sobre a inteligência artificial. Existem receios de que esta inteligência artificial seja usurpada por alguma força demoníaca, o que não seria muito difícil, não é? Que nós estamos a colocar demasiada importância às máquinas, de certa forma que estas máquinas, estes computadores, podem fazer coisas 100 vezes mais eficientemente do que nós próprios, não é? Ora, nós colocamos-nos numa situação perigosíssima, que já a ficção científica falava há centenas de anos, não é? Que é o tomar do poder das máquinas e as máquinas escravizarem o ser humano. O lado obscuro usa tudo, tanto a medicina, como a magia, como as máquinas e a tecnologia para escravizar a humanidade. De tudo e mais alguma coisa, imaginável e inimaginável. Porque quando nos aprofundamos em relação a esses rituais satânicos, não é? Que aparentemente estão ocultos da humanidade, mas não estão ocultos. É só para quem não sabe ver, para quem não sabe interpretar os sinais, não é? As touradas. É um grande espetáculo para a massa, não é? Sim. Yeah. Mas que as pessoas não sabem o que é que aquilo significa. Exatamente. É um sacrifício. É um sacrifício. Existe aquilo que é o sacrifício, sacro ofício, ou seja, o ofício que é uma obra sagrada, mas no sentido de sacrificar algo, só sacrifica quem não tem. Porque quem tem não sacrifica, oferece. Offering. Ou seja, a própria palavra ofita, que vem de serpente. Oferta, que vem de serpente. Para além do simbolismo, o ritual da tourada é um ritual que vem dos tempos da Atlântida, vem dos tempos micênicos, Babilónia, Mesopotâmia. O touro já era venerado nesses tempos. O touro sempre, a vaca sagrada, é um símbolo de força, de poder, não é? De persistência. E então é a representação do dragão. O Minotauro é o quê? É um dragão. Esconde-se onde? No labirinto. Qual é esse labirinto? A mente humana. O que é que se esconde na mente humana? O ego, o monstro, o dragão, não é? A tourada acontece num recinto circular.
não é? As areias, a arena, as areias do tempo. Tudo tem um início, tudo tem um fim. São ciclos de vida e de morte, não é? A arena é a representação desse ciclo de vida e de morte. O toureiro entra na arena, em cena, né? É uma representação. Qual é a primeira coisa que ele faz? Dirige-se ao presidente da Câmara, ao chefe de Estado, à autoridade superior que se encontra presente ali, né? E o que é que esta autoridade lhe apresenta? A chave da cidade. A chave. A chave do conhecimento. O toureiro, o herói, antes que inicie o seu ritual, ou seja, isto faz parte do ritual, não pode iniciar um ritual na ignorância. Tem que adquirir o conhecimento. A chave é então levada e o toureiro vai oferecer aquela chave a quem? À sua namorada, à donzela da sua eleição, não é? Que tem uma representação também. Representa a consciência, a bela adormecida, não é? A Branca de Neve. Quem são os 7 anões? Os demóniozinhos. Os 7 demónios. São 7, por alguma razão. Não é? Depois de oferecer a chave à consciência, à donzela da sua escolha, ele vai iniciar a luta. E a luta, o primeiro impacto, hoje em dia as coisas já não são assim. A tourada é uma representação esotérica antiquíssima, não é? As coisas mudaram, hoje em dia já não tem nada desse simbolismo. Não se mata o touro, mas mata-se, pronto. Mas pronto. E acontece que o herói, o toureiro, agora tem que enfrentar a besta em toda a sua potência. O touro sai dali daquelas portas, ele vem espicaçado, vem agressivo ao máximo, vem totalmente enraivecido. E ali este monstro, que não é mais do que a representação do monstro interior. O monstro interior que é o ego, o próprio ego, aquele que temos que enfrentar e agarrar-lhe pelos cornos. Esse. Ou seja, o primeiro impacto é sempre o impacto mais violento. Quando nós olhamos para nós próprios, para a nossa bestialidade, a nossa cara mais demónica que temos todos dentro de nós, assustamos-nos. Não queremos ver. A maior parte das pessoas não vai por aí. Não vai por aí. Quando começamos a estudar um pouco de psicologia, nós vemos os níveis profundos e do subconsciente e do infraconsciente que ninguém quer saber, mas no fundo tudo está enraizado ali. Se nós não formos remexer lá na porcaria, na escuridão, não só dentro de nós próprios, mas em tudo, o que se passa com estes circuitos de pedofilia e de abuso de crianças, de violações de militares das Nações Unidas a violar crianças de 9 anos. Que é isto? Os representantes da paz, que deveriam estar a pôr paz, mas sai quase todos os dias notícias de coisas deste género. Obviamente que não é algo que está oculto. Mas também ninguém vai
preso. é algo que ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Tapa-se a cara, ignora-se. Ora, enquanto continuarmos a ignorar, isto continuará a proliferar. E este satanismo evidente está vivo. Está vivo. Muito mais do que aquilo que as pessoas possam sequer pensar. É curioso, porque como tu falaste da mídia, quando um caso destes é exposto de pedofilia, a mídia vai tipo harmonizar, vai expor, mas vai conduzir para tipo, não se preocupem. Pois, sim. Não se preocupem e nunca mais se fala sobre o assunto. Passa um dia ou 2 dias e desaparece, para sempre. A não ser que certas pessoas que continuam a investigar, a entrevistar as pessoas envolvidas, as vítimas, não é? Porque estas vítimas são pessoas altamente traumatizadas. E não só vítimas desconhecidas. Nós falamos de vítimas conhecidas publicamente, caras públicas, tipo Miley Cyrus, Katy Perry, Lady Gaga, Michael Jackson, Prince. São indivíduos, se já não nasceram dentro destes circuitos de abuso e de pedofilia e de satanismo, foram introduzidos a estes ciclos. E isto são circuitos ao mais alto nível, porque encontramos aí juízes, políticos, realeza, nem falamos por aí. São caras conhecidas de toda a gente. E eles sabem perfeitamente o que se passa. Não é? E quando alguém quer expor ou tem iniciativa de trazer as coisas ao de cima, é eliminado. A princesa Diana, o próprio Prince, a própria morte do Michael Jackson, que está assim envolvida em mistérios, não é? Não só mortes de certos indivíduos como Jim Morrison, certos jornalistas que expõem estes círculos de pedofilia, etc., que desaparecem ou morrem de forma estranha, ou são retirados de cena, desta cena fictícia, desta matriz. De rituais, portanto, agora ficando mesmo na parte... Este tipo de rituais, por exemplo, é que pedofilia é usada, podemos chamar que é magia negra? Ou não? Sim. Porque... Sim. Qual é a definição entre magia negra e magia branca? As pessoas não sabem, porque é uma linha bastante fina, é uma linha tão fina que é quase imperceptível. Tudo o que um mago negro pode fazer, um mago branco pode fazer. Exceto uma coisa simples. O mago branco nunca interferiria com o livre-arbítrio de outrem. Enquanto que o mago negro vai tomar a iniciativa para interferir com o livre-arbítrio da outra pessoa. Essa é a linha que define. Não é? E então, só para terminar a questão das touradas, porque é importante, ao enfrentar a besta, e a não só enfrentar, dominar, o que é necessário? Autoconhecimento. A chave do conhecimento que lhe foi entregue, que o conhecimento que pode ser conhecimento adquirido, mas o verdadeiro conhecimento é o autoconhecimento. Aquele monstro interno, representado pela figura do touro, não vai desaparecer só porque deixamos de olhar. Vamos nos esconder ou fugir do touro. Não esconder a cabeça na areia não serve. Temos que enfrentá-lo e dominá-lo. Agarrá-lo pelos cornos. O dragão que vive no interior de cada um de nós tem que ser enfrentado. O Dante Alighieri, diz-se que desceu ao inferno
pelas costas do diabo e subiu de volta do inferno pelas suas próprias barbas. Ora, isto é um simbolismo incrível, não é? Porque para descer ao inferno, tu tens que ter muito cuidado. Tens que levar uma coisa que é muito importante: luz. Porque se não teres a luz dentro de ti, vais-te perder na escuridão. O mago do Gandalf, dos Lord of the Rings, né? Senhor dos Anéis, caiu à escuridão. Mas como é que ele voltou? Já não era cinzento, era brilhante. Ora, nas touradas também há qualquer coisa em relação aos fatos, não é? exato, exato. O brilho dos corpos subtis. Mas, entretanto, o forcado ainda não veste esse fato. Antes de merecer o fato, ele tem que dominar o touro. A seguir, ao dominar o touro, já ganha uma arma, uma espada. Não é? A espada é o quê? É o símbolo da força de vontade. E através, como já tem o conhecimento, tem a força de vontade, já pode enfrentar o touro de uma forma mais eficaz. E a seguir, ganha o cavalo. O cavalo é o quê? É a representação do espírito. O espírito que nos guia e que é livre. O cavalo é o símbolo da liberdade, não é? O espírito é livre. E então, de cima do cavalo, o herói, toureiro, já tem uma visão mais de igual para com o touro, porque o touro é 5, 6 vezes maior que o homem, não é? Se não for mais. Alguns touros pesam uns 500 quilos, não é brincadeira. E então, ao obter essa perspectiva mais elevada de cima do cavalo, já pode também vestir o fato de luzes, o fato de espelhos, o fato luminoso que reflete a luz do sol e que são os corpos subtis que são criados através da transmutação. Ou seja, a luta contra o ego interno, contra o dragão interno, contra o touro, contra a besta, não é suficiente só o conhecimento ou a força de vontade. A transmutação é essencial. E a transmutação dessas energias que vão nos reconectar com o espírito, que é a representação do cavalo, aquele que nos levará à vitória. E, entretanto, a derrota do dragão deixa o quê? A bela adormecida estava adormecida pela bruxa, né? Mas o cavaleiro que teve que desfazer as artimanhas da bruxa e que eventualmente entrou na caverna e matou o dragão, tem o tesouro que o dragão guarda e viverão felizes para sempre. Com a sua bela adormecida, que é a sua própria consciência. A consciência adormecida da humanidade é que permite a escravidão da humanidade. O culto, o ritual, a cultivação das mentes, os rituais cíclicos, as celebrações
que se fazem. A festa branca e negra, que se pratica quando? Na altura do início do verão. O quê? Do solstício. A altura... São rituais. São rituais que não são só celebrados aqui, em todo o lado. E então, voltar ao ciclo. A celebração do Ano Novo. Uma das alturas do ano onde se consome maior quantidade de álcool. Algol, a própria palavra algol, álcool, vem de onde? É do arábico, que significa algul, o demónio. A estrela Algol, existe uma estrela Algol que está na cabeça da Medusa, ou seja, o Perseu que cortou a cabeça à Medusa, a cabeça do monstro, que os cabelos eram serpentes, um dragão. Na constelação de Perseu está na mão esquerda a cabeça da Medusa e no olho esquerdo está a estrela que se chama Algol, que é uma estrela que tem uma vibração extremamente densa, é um buraco negro, uma estrela, não sei como se chama, uma anã vermelha, uma coisa assim. Por exemplo, o facto de, em alguns sacrifícios, em alguns espetáculos, alguns rituais, espalhar-se o sangue, no caso das touradas, qual é a simbologia do sangue? Porque o sangue é por dentro de nós. Sim, o sangue dá a vida. Ou seja, as testemunhas de Jeová acreditam que a alma está no sangue. Essa crença tem uma razão de ser. Porquê? Porque o sangue, a nível astral, tem a tua informação genética, o teu código genético astral está ali. Uma pessoa com um certo nível de clarividência poderia saber exatamente que aquela gota de sangue que está ali pertence àquela ou àquela pessoa. Às vezes vê-se esses filmes de investigação criminosa e pessoas com capacidades psíquicas, aqueles flash, aquelas imagens, que todos temos no fundo. Todos, no fundo, temos flash de clarividência. Só que, em primeiro lugar, não se manifesta porquê? Porque não acreditamos. A nossa sociedade foi totalmente, de tal forma, lavada cerebralmente para não acreditar nestas coisas. E então, costuma-se dizer, só acredito quando ver. Funciona das duas formas. Só verás quando acreditares. Eu não acredito em OVNIs. Então não vais ver. Não vais ver nenhum. Se não acreditas, não vês. Basta acreditar e basta olhar para ver certas coisas que andam por aí que não são tecnologia terrestre. Ou seja, pelo menos não são de tecnologia à qual nós temos acesso. Pode até ser tecnologia terrestre, mas que existem certas coisas que não são assim normais de acordo com aquilo que nos querem fazer crer, existem. Isso sou testemunha. Não é? Alguns rituais são benéficos. Alguns rituais permitiram a evolução humana, não é? Porque alguns rituais estão relacionados com os ciclos da natureza, não é? O solstício, as celebrações do solstício que remontam a tempos antiquíssimos, os equinócios, o próprio Natal. A celebração do Natal não é nada mais do que a celebração do solstício de inverno. O nascer do Sol, o nascer do Filho, o Deus Sol. Claro que os cristãos não querem acreditar nisto, porque não sabem, não investigaram. De onde surgiu aquela data do 25 de dezembro? Jesus não nasceu em 25 de dezembro.
Em 25 de dezembro. Os pastores não andam a pastar o gado no inverno. O gado, nessa altura, em dezembro, está guardado nas suas quintas, nos refúgios, não é? Pronto, isto é só para dar um pequeno exemplo, não é? Então, nós temos que quebrar com crenças, hábitos, rituais que não nos beneficiam de forma alguma. Como é que vamos acabar com o futebol? É quase impossível. É impossível, porque a lavagem cerebral já é tão grande que as multidões se insurgiriam contra nós. É apenas um desporto, é apenas uma diversão. Os jovens gostam de competir e tal. Tudo bem, tudo bem. A própria competição é um ritual. Porque nós, como espécie humana, nós não sobrevivemos competindo uns contra os outros. Nós sobrevivemos cooperando entre uns e outros, cooperando com a natureza, cooperando com os animais, cooperando com a vida em si. É assim que nos levaremos ao próximo passo da evolução humana. Temos que nos abstrair da lavagem cerebral que a mídia social e a mídia oficial nos trazem. Há que saber aprender a discernir aquilo que realmente é bom e positivo para a evolução humana e aquilo que não nos leva a lado algum.